pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Milena Gomes e hoje eu vou entrevistar uma pessoa incrível. O nome dele é Neto Muniz e ele é um especialista em governança e gestão da tecnologia da informação e inclusão digital. Olá, tudo bem? Ele está conseguindo me ouvir? Olá, gente. Bom dia a todos. Satisfação poder estar participando desse Festival Brasileiro de Games da Nerd Retro, tá? E vamos bater um papo aqui, vamos dialogar nesse mundo de inovação, gestão pública, tecnologia e cultura digital e inclusão. Sim, vamos começar falando sobre a tecnologia que está presente, né, no nosso dia a dia. E nesse momento a gente está tendo uma mudança, né, do presencial para o digital. Você poderia falar para a gente a sua visão em relação a isso? Como é que você acha que essa mudança pode impactar no futuro? Que as pessoas vão ser mais digitais, tipo escolas, eventos, né, que o nosso evento agora é online. O que você acha sobre esse mundo? Bom, a gente está vivendo hoje, né, algo muito pontual, porém, que já vinha sido discutido, tá, há muitos anos, né? Essa semana mesmo eu estava conversando, dialogando com algumas pessoas, que essa pauta da inovação, da tecnologia, da inclusão digital, a potencialização da inclusão digital no nosso país, certo? Era fundamental para o desenvolvimento não só da juventude, mas também do mercado de trabalho. E aí a pandemia, nessa situação pandêmica que o mundo todo vive, que o Brasil vive, tá? Escancarou essa realidade, uma grande realidade de exclusão digital, não só para os jovens, não só para as crianças, mas também para os adultos, para os idosos, né, que tiveram que se reinventar nesse mundo e reaprender esse novo mundo de conectividade, esse novo mundo digital. É uma dificuldade muito grande, né, a gente poder estar pautando isso, né, num momento tão difícil, onde a gente deveria estar focado, por exemplo, na saúde. Sim, com certeza. Né, na popularização do atendimento da saúde pública. Mas aí a gente tem que se reinventar. Né? Infelizmente, a gente não detém de muitos conhecimentos técnicos, né? Não detém de muitos conhecimentos na área de inovação, mas mesmo assim, o jovem, a criança, o adolescente, o adulto está precisando se reinventar, não só para estudar, não só para se divertir, mas também para trabalhar. Então, assim, é um futuro que está muito no presente, tá? E aí a prova disso está aqui, por exemplo, nós estamos dialogando, nós estamos conversando, participando de um grande festival, tá? De entretenimento, sem sair dos nossos ambientes residenciais ou até mesmo de trabalho, tá? Mas ao mesmo tempo gera uma grande preocupação. E a gente vai estar discutindo aí no decorrer dessa live aqui maravilhosa com vocês. Sobre a inclusão digital que você mencionou, a gente viu que tem muitas pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade mesmo, assim, de ter um estudo, né? A importância disso em escolas públicas, que eles não têm esse acesso. Você poderia falar sobre isso pra gente? Tipo, o que as pessoas poderiam fazer? Qual a estratégia que seria boa para poder atingir essas pessoas? Porque, mano, tem a internet, tem a falta de computadores, né? Celular também. O que você acha que a gente deveria fazer para dar uma melhorada em relação a isso? É uma discussão muito ampla, porque assim, as pessoas acham que inclusão digital é a partir do momento que aquela pessoa ela tem um smartphone, tá? Ela tem um computador em casa ou ela tem um acesso à internet, seja por meios do computador, do notebook, do tablet ou do smartphone. E não é isso. Não é isso. A inclusão digital é você se apropriar do conhecimento e poder utilizar esse conhecimento para um benefício próprio, certo? E coletivo. Tá? Eu gosto muito de citar um exemplo, certo? Da desigualdade. O que acontece? Eu conheço diversos idosos que têm smartphone, têm notebook, tá? Tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Ou seja, teoricamente, a gente pode olhar para essa pessoa e dizer assim, poxa,
essa pessoa ela está formada digitalmente, está qualificada digitalmente. Essa pessoa ela está fora do eixo de exclusão digital. Porém, basta você ir no começo do mês, certo? Passar em frente a uma agência bancária, né? Desses bancos públicos, tá? E aí você vai ver uma fila de pessoas, de idosos, com dificuldade de acessar um caixa eletrônico. Podendo pagar, né, as contas em casa, eles não têm essa informação. Então, quer dizer que a pessoa pode ter o aparelho, mas a informação é muito mais do que é importante, né? A informação, o conhecimento. Tá? Como eu disse para você, a inclusão digital ela não está só em ter o conhecimento. Certo? Ela precisa ter esse conhecimento. Ela precisa ter esse ensinamento. E o interessante é que, se você parar para analisar, não sou eu que estou dizendo, são os estudos que foram colocados hoje no mundo afora. A maior quantidade, certo, de notícias falsas, as famosas fake news, são compartilhadas por pessoas idosas. Sim, tá? É porque eles não têm esse conhecimento, não tem uma pessoa que possa ensiná-los, né, a saber o que é certo, o que é errado. Então, para ele que chegar, ele acha que é notícia, que é realmente uma coisa verdadeira, mas eles não sabem ver fonte, ver o site, essas informações realmente tem que ter alguém ali para estar auxiliando. Exatamente. Então, daí que a gente avalia que é muito mais importante, para além de você dispor do equipamento para aquela pessoa, é você dispor do conhecimento, é você formar, é você qualificar. Né? Essa troca de informação, de conhecimento, aí sim eleva o índice da inclusão. Não só digital, mas social também. Social também. A gente se deparou agora nesse momento de pandemia, onde as escolas todas pararam, né? E eles tiveram que se reinventar. E aí eu presenciei cenas, casos de alunos ensinando professores a utilizar determinadas ferramentas de ensino. Tá? Sim, então, eles não sabem usar. Não é do dia a dia deles, né? Agora que eles estão aprendendo, eu realmente, no meu dia a dia, isso acontece muito. Exatamente. Então, assim, o jogo praticamente ele inverteu com relação à educação. Nós temos alunos que estão ensinando a professores a utilizar as ferramentas. E, para além disso, uma coisa que é importante a gente destacar é que esse momento de pandemia, ele mostrou para o mundo algo que estava maquiado, né? Essa grande exclusão, não só digital, mas social. Né? Nós temos aí diversas escolas, como eu estava falando anteriormente, que pararam as atividades, pararam tudo, né? E aí tiveram que se reinventar através da conectividade. E aí o que acontece? Nós temos alunos que transformaram a sala de casa em sua sala de aula, a calçada de casa em sua sala de aula, o quarto em sala de aula. Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, muitos podem não acreditar por não conhecer a realidade, certo? Mas vivenciando e dialogando, eu pude perceber e presenciar pessoas que sequer, certo, tinham seu quarto, moravam numa casa com apenas um vão, e esse vão da casa tinha que ser compartilhado em um ambiente escolar para ele poder estudar, em um ambiente da mãe poder ter que trabalhar de forma autônoma, e as outras atividades do dia a dia. Então, assim, é um desafio, certo? É um desafio, não digamos que já foi superado, não. Tá? Os professores, eles estão sendo heróis, porque eu costumo dizer o seguinte, já é difícil a gente prender a atenção desse aluno na sala de aula presencial. Imagine você prender esse aluno de forma online. Né? Realmente até é muito difícil mesmo. A partir do momento que você acessa aqui a sua plataforma de ensino, aí começa a subir algumas notificações e aquilo vai tirando a atenção do aluno, vai desviando a atenção do aluno. Então, assim, é um desafio gigante, né, que os professores e os próprios alunos também estão tendo para poder aprender, certo? E os professores a ensinar. Sim. E realmente uma aula presencial, sim, é uma coisa pessoal minha.
eu consigo aproveitar muito mais do que online, porque surgem dúvidas e pessoalmente a gente consegue falar mais cara a cara, consegue dar mais exemplos, e online tem aquela até vergonha, né, de chegar e falar professor e tal, e mandar mensagem, enfim, eu acho que tem que se reinventar, tipo, o professor ser mais dinâmico, né, do que ele seria, assim, normalmente na aula, para poder chamar muita atenção do aluno. Nossa, deve ser muito... E algo interessante a se destacar, quando a gente fala a questão do professor, o professor ele está tentando se reinventar de todas as formas. É um desafio tremendo, tremendo, tremendo. Eu vejo, assim, professores que não possuem nenhuma estrutura, tá? E mesmo assim conseguem passar daquela sua forma peculiar, consegue transmitir para o aluno aquele ensinamento, né? Sim. Eu volto a dizer, sem estrutura, porque assim, uma coisa é você ir para uma sala de aula, onde tem lá toda uma estrutura, tem iluminação, tem data show quando tem a a luz, lousa, tem certo? Tem vários todo aquele acessórios que material. ajudam o professor. Exatamente. E aí o professor, ele acorda, olha para um lado, olha para o outro, e aquilo tudo desapareceu. Tá E em aí casa. ele tem que ter a sua internet, ele tem que ter o seu equipamento, notebook ou o seu celular, certo? E todo o material, todo o aparato para gravar e transmitir isso para o aluno. Então, assim, é algo muito difícil. Eu digo até que, se não fosse pelos professores nesse momento, né, eu não saberia dizer como seria o resultado da nossa educação. Se hoje os avanços na educação, certo, com essa crise da pandemia, não estão da melhor forma possível, certo? Isso se dá não pelos professores, mas pela falta de estrutura que cada um tem. Simplesmente pegaram essa responsabilidade, e jogaram para os professores terem que resolver, sendo que a responsabilidade não do professor, mas do poder público, dar condições reais para que a gente possa estar tentando minimizar um pouco essa exclusão, não só social, mas digital também. E o poder público, uma coisa interessante, é que, assim, quando fala em inclusão, seja ela social ou digital, tá? Ela está muito integrada no poder público, né? E aí é algo que a gente vem discutindo muito, porque, assim, é a minha área, né? Eu sou formado em tecnologia e gestão pública, com especialização em governança e gestão de tecnologia da informação, tá? Ocupo um cargo público hoje, tá? E assim, o poder público ele tem mais do que nunca a obrigação, certo, de minimizar esses impactos. E esses impactos só serão minimizados se houver um diálogo direto com a sociedade. Ouvir os anseios, ouvir os apelos da sociedade, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, para combater esse déficit, né? Essa exclusão. Porque quem sente na pele não são os gestores, quem sente na pele é o cidadão. É o cidadão que está lá na ponta, que está sofrendo. É o cidadão, é o aluno que quer estudar, quer aprender, mas não tem uma conectividade de qualidade, que mora na zona rural. É o aluno que quer aprender, mas não tem um equipamento. É o aluno que quer aprender, mas o professor, infelizmente, não tem as ferramentas corretas para poder ensinar. Então, assim, se o poder público ele não abre esse diálogo de forma ampla, né, transparente, de forma honesta, infelizmente, a tendência é aumentar essa exclusão. Realmente. Uma coisa que eu percebi nessa pandemia, né, é casos de pais que não sabem, tipo, como ensinar o filho a fazer a tarefa de casa e realmente fica tudo para o professor, né? A gente vê a importância dessa profissão nesse momento e realmente a gente não pode botar tudo em cima do professor e, meu Deus, eu vejo eles como uns heróis nesse momento. É uma realidade assim, os meus filhos estudam em escola particular, tá? Então, assim, teoricamente, a estrutura seria totalmente diferente ou teria um pouco mais de oportunidade. Mas, assim, é uma dificuldade tremenda. É uma dificuldade tremenda. Tá? Para a gente poder prender a atenção do aluno mesmo. Olha só, nós estamos falando de uma escola, de uma educação privada, escolas particulares. Tá? Aí quando você vai para público, e olha só, a diferença, os meus filhos, cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu equipamento, tem o seu notebook. Tá? E mesmo assim,
é notório, certo? A queda de produção deles com relação à educação. E aí a gente fala assim, poxa, é um aluno, escola particular, que tem o seu ambiente de estudo, tem o seu equipamento. Tá? E aí quando você vai para as escolas públicas, quando você vai para a zona rural, quando você vai para o interior, ou até mesmo na periferia das grandes cidades, certo? Na periferia de Fortaleza, você vai ver, entendeu? Para você ter ideia, tem municípios, certo? Que os professores estão dando aula com WhatsApp, pelo WhatsApp, entendeu? Então, assim, por que ele está dando aula pelo WhatsApp? Porque ele quer? Não. É porque, infelizmente, é a ferramenta que ele tem. Porque o poder público não disponibilizou para ele uma estrutura tecnológica muito maior. E aí tem um problema também, tá? Que isso me preocupa bastante, e isso tem sido motivo de várias discussões. A gente vê nesse momento, principalmente no ano passado, quando iniciou a pandemia, que houve aquela paralisação total na educação. Realmente, gestores, a gente escutou gestores falando, eu vou dar notebook para os alunos, eu vou dar tablet para os alunos, eu vou fornecer... Gente, só equipamento não adianta. Só equipamento não adianta. Certo? Eu conheço municípios, certo? Que há 6 anos atrás, disponibilizou notebook para os professores. Cada professor recebeu um notebook. Tá? Fantástico. O que aconteceu? Esses notebooks eram para ser utilizados aonde? No aprendizado do professor também. Certo? Era para ser utilizado no dia a dia, certo? Do professor no ambiente de trabalho, nos seus planejamentos, nas suas elaborações de aula. Mas aí o que aconteceu? O professor, alguns, chegavam em casa com seu equipamento, não sabia utilizar, porque não foi formado para isso, não foi capacitado para isso, e simplesmente pegou o notebook e deu para os seus filhos. Tá? E deu ou vendeu, algo do tipo. Então, assim, você vai distribuir notebooks, vai distribuir tablet ou qualquer outro equipamento de forma, digamos que em massa, para a comunidade, para o cidadão, para os alunos, será que eles estão realmente capacitados em receber aquele equipamento? Será que ele está capacitado em saber o que ele vai fazer com aquele equipamento? Porque eu conheço muitas pessoas que sequer sabem utilizar um equipamento desse. Então, assim, não é só dar o equipamento, não é só dar conectividade. As pessoas precisam de conhecimento. Sim. Conhecimento liberta. Certo? Verdade. E é libertando as pessoas que a gente vai acabar ou minimizar, certo? A exclusão no nosso país. Infelizmente, eu sinto que isso vai demorar muito. Muito mesmo. As pessoas estão usando a pandemia, né, no momento... Infelizmente, foi num momento ruim, né? Mas foi necessário ter essa transformação na tecnologia. Foi necessário as pessoas terem ido para o online, porque olhando pelos outros países, isso já é realidade para eles. Só aqui que a gente ainda tem essa grande dificuldade, né, infelizmente, mas um dia eu espero que a gente consiga evoluir, né, principalmente quem estuda escola pública, quem trabalha... enfim, as empresas tiveram que abrir a mente, né, para poder se reinventar, porque senão iriam acabar fechando. Tem que ter um home office, tem que investir tanto o funcionário investir em casa e o patrão na empresa. Então, assim, foi uma transformação geral, né? Infelizmente, um momento ruim, mas... E algo interessante que vai destacar, por exemplo, a juventude, ela clama por conhecimento, ela clama por informação, por aprendizado. Certo? É natural da juventude, do adolescente, querer aprender. Com certeza. Querer aprender. É natural, e eles clamam por isso. Vou lhe dar aqui uma dica, compartilhar uma informação com você. Hoje, nós estamos realizando o Festival Brasileiro de Games. À noite vai ter a abertura do Festival Latino-Americano de Software Livre, tá? Que é um evento de inovação de tecnologias livres. Para você ter ideia, esse evento é um evento internacional, ele acontece simultaneamente em vários países e aqui no Brasil também.
uma escola do interior decidiu organizar esse evento. Tá? Sozinho a escola conseguiu já mobilizar, vai ser um evento online, começa hoje, termina amanhã também. Sozinho a escola já conseguiu mobilizar para mais de 40 escolas espalhadas no estado do Ceará. Sozinho, os alunos conseguiram já para mais de 400 inscritos um evento online para falar de inovação, falar de educação, falar de inclusão digital, falar de N coisas. Tá? E aí eu te pergunto, se a nossa juventude ela fosse uma juventude que não tivesse interesse em aprender, não tivesse essa sede pelo aprendizado, como é que essa moçada conseguia reunir todo esse público? Realmente, a gente tem mesmo essa necessidade de aprender, né? A gente não consegue ficar parado. Um jovem, ele sempre tem, tipo, principalmente coisas voltadas à tecnologia. Hoje em dia, eu vou até pontuar isso daqui, hoje em dia existem trabalhos online, tipo, games, streamings. Esses jovens, assim, tão cedo, eles aprendem na internet, pegam informação, porque realmente é uma necessidade deles, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu vi um relato, certo? E aí, eu li isso em algum site, não me recordo agora, que assim, os seus netos poderão trabalhar em cargos que hoje ainda não existem. Eu também já vi algo assim relacionado porque assim, tecnologia. O mercado está girando com tanta velocidade, né, que, poxa, esse cargo existe. Como, por exemplo, né, as pessoas que utilizam, né, os youtubers, ninguém imaginava. Queria trabalhar gravando vídeo em casa, compartilhando a ideia. Aí surgiu canais, assim, depois sobre aulas que te ensinam para estudar para o Enem, para estudar na escola, tirar dúvidas em coisas na internet. Aí tem vlogs, pessoas que compartilham, usam da internet para poder fazer, tipo, o seu mural, né? Como Exatamente. se fosse o diário. E uma coisa interessante é que, assim, muitos desses youtubers que explodiram no nosso país, no mundo, são pessoas simples, pessoas humildes, que não tinha tamanha estrutura, né, e conseguiram se destacar. Encontraram naquela telinha do celular uma forma de compartilhar para as pessoas, ou até mesmo uma forma de se libertar. Com certeza. Muitos desses youtubers eram pessoas que tinham uma vida assim, que era muito, aqui no dicionário cearense, né, era muito acanhado, muito tímido, né, e se libertou dessa timidez utilizando o quê? Utilizando as telinhas do celular, do smartphone, e hoje estouraram. Então, assim, olha para você ter ideia. E aí surgiu, né, essa profissão do youtuber, e agora tem os ADMs, né, que são as pessoas que administram as redes sociais, né, daqueles famosos. Social né? media. O BBB agora é a prova disso, né? É a prova disso. Né? Teve pessoas que entraram no BBB com 3, 4, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, né? E aí, com a explosão do BBB, essas pessoas ultrapassaram os 20 milhões de seguidores. Né? A famosa Juliette, né, que está sendo discutida aí no Brasil todo, inclusive, já estão fazendo estatística de quanto ela vai receber pós-Big Brother. Né? Então, assim, o que ela vai ganhar mais, é muito maior do que a premiação. Realmente. Do que a premiação. Então, assim, vai existir, os nossos netos, né, trabalharão em função, em cargos que hoje são inexistentes. Mas devido a essa mudança da cultura no nosso país, de sempre se reinventar, no mundo, nós se reinventar. Eu dizia muito assim, antigamente, quando era criança, eu via meus amigos, eu não tinha videogame em casa, mas eu ia na casa dos amigos, aí a gente jogava videogame e tal. Aí os pais chegavam, menino, liga esse videogame, vai estudar. Hoje nós temos meninos ganhando dinheiro, meninas ganhando dinheiro, jovens, adolescentes né? ganhando dinheiro, né? Streaming. E aí o pai diz assim, menino, não vai jogar hoje não? A gente chama o pai para jogar, não, vai, vem cá.
Exatamente. Então, assim, essa integração, essa participação desse novo mercado de inovação é fundamental para o conhecimento, para a inclusão, né? Eu coordenei durante um período a Casa da Cultura Digital da Prefeitura de Fortaleza, né? Passei mais ou menos 4 anos coordenando uma estrutura fantástica, belíssima, mas assim, era pouquíssimo utilizada pela comunidade, né? Quando eu falo comunidade, não é só a comunidade do arredor, né? Que moram aí na região, não, estou me referindo também às comunidades de cultura, né? A comunidade geek, a galera do K-pop, a galera do board game, certo? Infelizmente não era ocupado, certo? Eles não se sentiam parte daquela estrutura, daquele ambiente. E foi dialogando, foi construindo e dizendo, ó, esse ambiente aqui é um ambiente público, é um ambiente que é meu, seu e é nosso. A gente precisa ocupar esse ambiente. A população ela precisa se apropriar disso, mas isso só vai acontecer se o poder público abrir mecanismo para isso, tá? Porque a partir do momento que o poder público ele se blinda, infelizmente a sociedade ela não ocupa, né? E aí a gente tem relatos não só do estado todo, em diversos locais, de projetos que foram implantados, né, pelo poder público, tá? Mas infelizmente não foi ocupado pelo cidadão. E aí o que acontece? Foi todo investimento que foi jogado fora. Não adianta um debate que a gente vem fazendo já há décadas, é que não adianta você simplesmente chegar numa periferia de uma cidade, abrir um laboratório de informática, colocar bons computadores, colocar boas cadeiras, colocar conectividade e você não der, e o poder público inaugura, sai na foto, dá as costas e vai embora e deixa a estrutura, certo? Naquela região sem ter estrutura de se manter. E se manter, né? Há uns anos atrás foi criado um projeto chamado Telecentes.br do governo federal. Esse projeto ele era colocado dentro de associações, né? Em diversas comunidades do Brasil todo. Tá? Aí em Fortaleza a gente teve casos de algumas localidades como Grande Portugal, Pirambu, Vila União, em locais que foram implantados esses telecentros dentro das entidades. E aí o que acontece? O poder público ia, montava o telecentro, participava da inauguração, saía na foto, divulgava, mais o telecentro aberto, ia embora, e a entidade que recebeu aquele telecentro não tinha condição de manter. Não tinha profissional, né, para poder... E se não tinha condição de manter, certo? Infelizmente ficava uma ferramenta, um equipamento obsoleto, né? Então, assim, algo que precisa ser discutido muito com relação à cultura digital não é só chegar naquele ambiente e dizer, eu vou implantar isso. Não, eu vou implantar um projeto de K-pop, por exemplo. Não, você tem que saber se naquela localidade, naquele território, as pessoas gostam de K-pop. As pessoas podem muito bem gostar de outra área da cultura e não necessariamente K-pop. Então, assim, para que isso aconteça, é importante que o poder público ele faça um gerenciamento, escute a população, converse com a população, dialogue com ela. É fundamental para que as coisas aconteçam. Não adianta chegar e dizer, olha, eu vou realizar um curso de informática de Excel aqui, na comunidade tal. Ei, é a população que é Excel? Tem que ver o que eles estão necessitando, né? Exatamente. Né? Por exemplo, hoje eu estou aqui secretário executivo de desenvolvimento econômico de um município aqui no estado do Ceará. Então, assim, a gente faz um estudo, certo? Quando a gente vai implantar uma empresa ou buscar atrativos, atrair uma empresa para a nossa região, a região onde ela vai ser implantada, a gente precisa fazer uma análise para saber se aquele contexto, se o segmento daquela empresa, sendo instalado naquela região, de fato, vai gerar benefício para aquele entorno, entendeu? Por exemplo, se eu vou implantar uma empresa, por exemplo, de metal mecânica na comunidade A, certo? Quando eu chego na comunidade, eu não tenho um profissional para essa área, mas eu tenho aqui grandes costureiras. Então, em vez de implantar uma empresa de metal mecânico, eu vou implantar uma empresa de confecção. Realmente, então, aí você vai estar ajudando
até o trabalho local, né, crescer. Exatamente. Do mesmo jeito, eu comparo isso muito com a questão da cultura game, né? Se fala muito assim, vamos vamos fomentar, vamos potencializar o nosso ecossistema, né, gamer no nosso estado. Beleza, eu pergunto, como é que tá o ecossistema? Está organizado? Tem união? Está sincronizado? As perguntas iniciais. Porque se você quer potencializar um ecossistema, tem que existir inicialmente um consenso entre eles, para a partir daí você poder pensar em novos ares, né, em voar mais longe. Feito isso, e aí é dialogar com o poder público, né, é cobrar do poder público. Realmente. Uma das discussões que eu mais questiono, certo, no Estado é o seguinte: no ano passado nós tivemos eleições municipais, foram eleitos prefeitos e vereadores. E aí eu pergunto, no Estado todo, certo? Porque eu acredito que em boa parte do Estado nós temos pessoas que fazem parte do ecossistema game. Será que essas pessoas questionaram o porquê do plano de governo dos candidatos a prefeitos em suas cidades não tinha nada sobre esse conteúdo? Não tinha nada propondo, certo? Uma discussão mais ampla. Né? Exatamente. Como é que a gente vai se sentir representado? Como é que eu, prefeito, vou colocar algo no meu plano de governo se ninguém chegou para discutir comigo isso? Para construir isso comigo. Realmente. De forma organizada, entendeu? Então, assim, o poder público, ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Mas o ecossistema unido, integrado e organizado tem um poder muito maior. Certo? Com certeza. É melhor do que você ter uma ideia legal na sua cabeça, mas você não conhece o público e, eu vou fazer e acaba decepcionando esse público, né? Que ele cria expectativa para isso. Exatamente. Então, assim, eu aprendi a admirar, depois que eu tive na Casa da Cultura Digital, eu aprendi a admirar muito esse segmento da cultura game, né, a cultura geek, né, que as pessoas falam, aí entra um pouco, que aí foge um pouco da área da cultura game, a cultura make e tal, mas assim, eu aprendi a admirar demais, né, porque assim, poxa, gera um engajamento tão grande, né, eu lembro que eu fiz aí no calçadão na Praia de Iracema, né, quando eu estava na Casa da Cultura, a gente fez uma atividade que na minha concepção era uma atividade simples, mas quando eu vi o resultado, eu disse, poxa, foi algo grandioso, que foi um evento que nós fizemos de Dust Dance. E aí você olhava assim, o calçadão lotado da Praia de Iracema, tinha gente, a estrutura montada em frente à Casa da Cultura Digital, tinha gente lá próximo ao Estoril, a Ponte Metálica, dançando, porque tinha um telão gigante, e aí você conseguia olhar assim, meu Deus, todas as classes sociais integradas participando. Entendeu? Era o rico, era o pobre, era o branco, era o negro, tá? Assim, poxa, por que não explorar mais isso? Realmente. Por que não proporcionar mais essas atividades, entendeu? Então, assim, devido a essas ações que a cultura game ela acaba atraindo, foi algo que me fascinou, né? Porque eu consegui olhar para essa cultura e ver como uma grande ferramenta, um grande instrumento de inclusão. Tá? De gerar impacto na sociedade, gerar um impacto na vida das pessoas. E assim, tem muitas pessoas, tem muitos atores nesse segmento de cultura game, que são pessoas que têm conhecimento gigantesco, tá? E que tem assim, que tem um grande trabalho, só que precisa ser um pouco mais valorizado, um pouco mais respeitado, um pouco mais integrado às ações do poder público. Porque assim, tudo que é bom tem que ser multiplicado. Sim, com certeza. Principalmente pelo poder público. Beleza? Beleza. Quero agradecer demais a participação, o convite, tá? Agradecer demais esse convite
dizer para as pessoas que acreditem nessa iniciativa, acredite nessas ações, acredite nesse mundo, nesse ecossistema gamer, tá? Como eu disse para vocês, precisa cada vez mais se unir, ter um pouco mais de organização. Né? Fortaleza hoje tem um Fórum de Cultura e Mercado de Jogos, né? Que é algo que é muito bacana, muito importante ser pautado, ser construído. É importante fortalecer isso, é importantíssimo. Inclusive, eu fiz parte da construção desse fórum, tá? Quando eu estava na Casa da Cultura Digital, e dizer assim, gente, vamos acreditar e vamos romper as barreiras da capital e vamos discutir isso e levar essa pauta para todo o estado. Dar oportunidade ao jovem de poder aumentar o seu conhecimento, né, de investir neles, porque o futuro deles, né? É eles que vão mudar. O futuro é eles. O amanhã são eles. Com eles certeza. Que estarão lá, defendendo o que a gente está defendendo hoje. Construindo, certo? Ou reformando aquilo que a gente iniciou. Tá? Então, assim, é importante. Eu quero agradecer demais o convite de vocês para mim participar dessa discussão. É uma discussão que, se a gente de fato for pautar aqui, tem muitos atores que seria interessante a gente estar pautando aqui, a gente está trazendo, colocando. Tá? É o primeiro dia de evento. O evento ele vai trazer aí N participantes, N atores que de fato têm compromisso também. Tá? Então, assim, só tenho a agradecer a vocês e eu estou à inteira disposição para colaborar com esse ecossistema. Tá? E, como eu disse, a gente precisa romper as barreiras da capital. A gente precisa pautar mais do que nunca isso no interior. Com certeza, principalmente no interior. Na zona rural, a gente precisa de mais isso. É fundamental. A galera do interior, os jovens, os adolescentes, os alunos das escolas profissionalizantes do governo do estado, que são um grupo assim, que eu tenho uma grande admiração, eles também curtem a cultura game, eles curtem a cultura do K-pop, do board game, eles curtem tudo isso. Galera do cosplay. Assim, do cosplay, exatamente. Tá? Então, assim, é fundamental que a gente possa transpor essas barreiras. Tá bom? Então, gente, obrigado demais pelo convite. E estarei sempre à disposição de todos vocês. Eu que agradeço aí por esse bate-papo necessário, né? A gente pautou várias coisas importantes. E é isso. Muito obrigada. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Tchau.